CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 6º episódio do CRP Cast. Nesse episódio contaremos com a participação de Júlia Olga, da Casa de Referência Mulheres Mirabal, da psicóloga Maria Dornelles de Araújo Ribeiro, das conselheiras Luciana Fossi, Janete Nunes Soares e da psicóloga fiscal Flávia Cardoso de Matos, além da colaboração nas locuções da Relações Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Nádia Miola, e da conselheira Roberta da Silva Gomes. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça através do nosso conteúdo a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP destaca. Olá, eu sou Nádia Miola, Relações Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E nessa edição do CRP Destaca, vamos falar sobre o processo de desinstitucionalização do Hospital Colônia Itapuã e sobre a Casa de Referência Mulheres Mirabal. O Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul está sempre atento e mobilizado contra a existência de toda e qualquer instituição de caráter manicomial. Recentemente, o CRP manifestou preocupação e solicitou mais informações sobre o projeto de lei 121 de 2021, que tramita na Câmara Municipal de Viamão e trata de um convênio entre município e estado relacionado ao Hospital Colônia Itapuã. O Conselho defende a desinstitucionalização de pacientes da saúde mental e ex-rancenianos moradores do hospital, ou seja, a instituição não pode funcionar como um manicômio. No ano passado, o CRPRS realizou uma visita de inspeção ao Hospital Colônia Itapuã e encontrou pessoas em internação psiquiátrica vivendo em pavilhões e enfermarias, sem o desenvolvimento de projetos terapêuticos singulares ou atividades terapêuticas pertinentes, configurando-se um atendimento manicomial. O processo de desinstitucionalização é parte fundamental da implementação da Lei da Reforma Psiquiátrica e está previsto em legislação. Precisamos assegurar que isso ocorra de forma progressiva e humanizada, respeitando a dignidade de usuários e usuárias dos serviços de saúde mental. A Casa de Referência Mulheres Mirabal, localizada na zona norte de Porto Alegre, abriga mulheres vítimas de violência doméstica. O espaço vem enfrentando inúmeros problemas. Desde setembro, as moradoras estão sem luz e vêm mobilizando apoiadores para reunir dinheiro e poder manter um gerador elétrico. No entanto, o movimento de mulheres Olga Benário, que é responsável pela instituição, vem enfrentando um impasse com a prefeitura, como nos relata Júlia Olga, que faz parte da coordenação da casa e do grupo de acolhimento. Como foi trazido, a Casa vem realizando esse trabalho há quase 5 anos no acolhimento de mulheres vítimas de violência, mas não só, vem como um espaço através inicialmente de uma ocupação de reivindicação desse espaço de acolhimento, mas também de reivindicação de mais políticas públicas para as mulheres, de mais políticas públicas de enfrentamento à violência. E no início vem enfrentando uma repressão muito forte do Estado brasileiro, que criminaliza constantemente os movimentos sociais de luta
que ocupam esses espaços que estão ociosos, que não cumprem função social, para dar uma função social necessária, como é esse caso, né? De um trabalho de acolhimento que pense no acolhimento de uma forma diferenciada também, no amplo, que entenda todas as privações que a violência acarreta, para que essas mulheres não só estejam em segurança, mas para que elas tenham o acesso ao que antes foi negado, uma reinserção social, uma reinserção no mercado de trabalho, uma reinserção nos espaços de estudo, para que elas retomem uma vida digna, que é direito, né, de toda pessoa, e que foi privado e que segue sendo privado quando a gente pensa na violência como na solução para essas situações de violência, como apenas tirar essa mulher do convívio com o agressor. Então a gente já vem realizando esse trabalho diferenciado e a gente quer o reconhecimento da legitimidade da ocupação desse espaço. E quando a gente tem o corte de energia, como é o que vem acontecendo agora, a gente tem o não reconhecimento, mas sim o ataque do poder público, que deveria estar apoiando esses trabalhos, apoiando essas iniciativas. A gestão passada tinha se colocado para se responsabilizar pela manutenção da energia. Mesmo assim, a gente arcou com o custo de uma troca de poste, para que a gente pudesse ter energia na casa. E essa responsabilização na prática nunca aconteceu. Que hoje a gente tem o corte por causa de uma inadimplência que a gente tinha desconhecimento. Uma inadimplência que não corresponde ao consumo que a casa tem hoje. Então a gente vem fazendo esse processo de buscar o diálogo, de buscar as instituições competentes como a Defensoria para nos defender nesse sentido, para nos defender mostrando que a gente faz um uso legítimo do espaço e que a gente precisa ter a nossa energia ligada, que o movimento não pode, não tem o dever de arcar com todo esse custo que não é do consumo da casa somente. E aí a gente vem fazendo campanha, né, para arcar com os custos da manutenção, de colocar uma caixa de energia que seja voltada para o consumo somente da casa, e que a gente possa estar com toda a estrutura de energia elétrica ali regularizada para ter essa religação, para que a gente possa, com o apoio coletivo, arcar com os custos iniciais, né, do que faz sentido do consumo da casa nesse período. Mas que o Estado, que era responsável antes pela escola, e o município se responsabilizem também pelo consumo que não fez do dia a dia da casa, da rotina de consumo da casa. E a gente segue buscando diálogo, tem tentado aí conseguir o termo de concessão de uso junto ao município também, para que a gente possa seguir desempenhando esse trabalho que é essencial, que é importante, e importante que seja construído por um movimento de luta pela vida das mulheres. E a gente vai reconquistar a energia para seguir. Até isso a gente segue e contando com o apoio de todas e todos para a gente manter a casa, desde o armazenamento até conseguir arcar com os custos que vêm em decorrência desse período sem luz, e para que a gente tenha a religação da nossa energia. Arte Psi. Olá, eu sou Roberta da Silva Gomes, presido a Comissão de Relações Étnico-Raciais do CRPRS, e no Arte Psi de hoje trago 2 dicas para pensar o papel das psicólogas na luta contra o racismo estrutural. A primeira sugestão é do livro Psicologia e Relações Raciais, um percurso em construção, publicado pela editora da Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso. Composta por 10 capítulos, a obra, além de denunciar o racismo institucional instalado nas universidades brasileiras, destaca a urgência da construção de conhecimentos antirracistas nos cursos de psicologia, que ainda são extremamente eurocentrados. De acordo com as autoras do livro, o curso de psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, até 2008 era majoritariamente ocupado por estudantes brancas de classe média e alta. Com isso, o encontro entre docentes e estudantes ficava restrito à branquitude, e os conflitos sociais, especialmente o racismo, acabavam invisibilizados nas salas de aula. A obra questiona também a base teórica dos cursos, que muitas vezes desconsidera a dor, a individualidade e a longa trajetória do movimento negro no Brasil e dos povos colonizados da América Latina como um todo.
A discussão teórica em torno das relações raciais, as particularidades da pessoa preta e os processos de subjetivação relacionados a ela não podem ser silenciados e parecerem ausentes no processo psicológico. A psicologia precisa considerar as relações raciais no seu fazer clínico. A pessoa preta que sofre racismo deve ser ouvida e ter seu sofrimento legitimado pela psicóloga como resultado de um problema social e não da própria pessoa, que é vista muitas vezes como alguém que não consegue lidar com suas questões e acaba se vitimizando. Uma reflexão que todas as psicólogas precisam fazer. E seguindo nesse mesmo tema, destacamos a campanha feita pelo Conselho Federal de Psicologia. Racismo, é coisa da minha cabeça ou da sua? Uma série de vídeos e podcasts está disponível nos canais do CFP, com o objetivo de resgatar a história e a atuação do Sistema Conselhos de Psicologia em relação ao racismo e estabelecer novas contribuições a esse debate junto à categoria e à sociedade. Há quase 2 décadas, por meio da Resolução 18 de 2002, o CFP estabeleceu as normas de atuação para as psicólogas em relação ao preconceito e à discriminação racial, colocando em evidência a necessidade de fazer um enfrentamento a todas as formas de racismo, reafirmando o compromisso da autarquia na defesa dos direitos dessa população. Resultado de parceria entre as comissões de direitos humanos do Sistema Conselhos de Psicologia, a campanha prevê ações que devem ser realizadas até dezembro de 2022. Saiba mais acessando o site ou as redes sociais do CFP. Psi o quê? Quem nunca escutou frases do tipo: para mim, sair com amigos é uma terapia, ou esse filme é ótimo, vale como uma terapia, ou ainda, gosto tanto de viajar, funciona como uma terapia para mim. Afinal, o que de fato é terapia? Podemos chamar esses momentos que são prazerosos, divertidos ou que nos fazem refletir de terapia? A psicóloga Maria Dornelles de Araújo Ribeiro, mestra em psicanálise clínica e cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em atendimento clínico com ênfase em psicanálise, criadora do projeto Puerperando e integrante da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais do CRPRS, nos fala sobre isso. Olá, ouvintes do CRPcast. Eu acho que um risco que a gente corre ao validar uma viagem, um bom filme, um bom livro como terapia é reforçar o estigma sobre as pessoas em sofrimento mental e dificultar a busca por terapia adequada, porque hoje na nossa cultura existe um certo preconceito, né, com quem faz terapia. Bem, terapia conceitualmente é tratamento intencional para o qual se pressupõe a existência de doença ou mal-estar, e isso não só no campo da saúde mental. Nós, psicólogos, nos ocupamos da psicoterapia, né? Ou melhor, das psicoterapias no plural, porque são múltiplas as abordagens dentro da psicologia. Mas então o que é de fato terapia? Eu vou tomar uma definição bem básica, tá? Um conceito do psicólogo norte-americano John Norcross como ponto de partida. Ele diz: a psicoterapia é a aplicação informada e intencional de métodos clínicos e atitudes derivadas de princípios psicológicos estabelecidos com o propósito de ajudar as pessoas a modificar seus comportamentos, cognições, emoções e/ou outras características pessoais em direções que os participantes considerem desejáveis. Eu acrescentaria a essa definição, além da base científica e metodológica, a ética profissional, importantíssima. E destacaria também o fato de que na nossa prática clínica dependemos da participação ativa das pessoas que buscam a terapia. Destaco isso para diferenciar de outras práticas que vendem a sedutora promessa de cura sem esforço. Aqui eu faço também uma crítica à medicalização ou à banalização da medicalização, né, dos psicofármacos, que no nosso contexto histórico atual está relacionada a uma lógica de produtividade, né? De um sistema que produz sofrimento mental, depois vende soluções rápidas de adaptação dos sujeitos a esse sistema para que continuem produzindo, né? É um contexto que estigmatiza o sofrimento mental.
Numa outra ponta temos também a função que as religiões têm exercido, e isso no Brasil tem sido muito forte. As religiões têm a sedutora mística que oferece respostas, fórmulas prontas, palavras de conforto e que acabam reforçando ou podem acabar reforçando o estigma em relação ao sofrimento psíquico, né? A negação do sofrimento psíquico e a dificultar o acesso às terapias. O preconceito em relação ao sofrimento mental e a noção de que terapia pode ser qualquer coisa que te faça bem dificultam a busca das pessoas por tratamento adequado, né? Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que está num quadro depressivo e que os familiares, as pessoas no entorno entendam que aquilo é falta de força de vontade, enfim, que neguem que ali tem um quadro de sofrimento psíquico que precisaria de uma ajuda profissional e com isso vão retardando essa busca, achando que a pessoa pode se curar fazendo uma viagem, fazendo um passeio, né, com amigos, enfim. Por fim, vocês sabiam que a psicoterapia no Brasil não é uma prática exclusiva de profissionais da psicologia? A sua regulamentação vem sendo discutida nos conselhos de psicologia e não tem consenso na categoria se essa deveria ou não ser uma prática privativa da psicologia. Para quem quiser se aprofundar no tema, convido a assistir no YouTube, no canal do CRPRS, a gravação da reunião da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais do dia 12/4/2021, na qual a psicóloga pesquisadora Fernanda Serralta faz uma exposição bem didática sobre psicoterapias e depois segue um debate muito rico, que continua na reunião do dia 26/4, também disponível no YouTube. Roda de conversa. A roda de conversa dessa edição do CRPcast irá abordar sobre os cuidados e limites éticos que as psicólogas devem ter ao divulgar seus serviços na internet. Embora redes sociais como Facebook e Instagram carreguem uma linguagem própria, sendo uma forma de comunicação ágil, visual e chamativa, cabe às profissionais da psicologia adaptarem suas divulgações, mantendo a ética e a valorização da profissão. É preciso cautela e responsabilidade para não produzir conteúdos sensacionalistas ou apelativos e sempre respeitar o que está previsto no Código de Ética da profissão. A conselheira Luciana Fossi é a nossa convidada para mediar essa roda de conversa, que conta com a participação da conselheira Janete Nunes Soares, presidenta da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRPRS, e da psicóloga fiscal Flávia Cardoso de Matos, integrante da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho. Olá, Flávia e Janete, um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um tema tão relevante para a categoria das psicólogas. Eu vou começar perguntando para a Flávia quais são os principais cuidados, Flávia, que as psicólogas devem ter ao divulgarem os seus serviços nas redes sociais. Olá, Luciana, Janete, todas e todos que estão nos ouvindo. Realmente, temos recebido com frequência essa pergunta aqui no CRP. Quais são os cuidados que os psicólogos e as psicólogas devem ter ao divulgar os seus serviços nas redes sociais? A primeira orientação que eu destaco é que existe uma previsão específica sobre divulgação de serviços no Código de Ética Profissional do Psicólogo, no artigo 20. Ao planejar uma divulgação, seja em meio físico, em meio digital, é importante que a psicóloga e o psicólogo tomem ciência desse artigo do Código de Ética, porque é nele que estão descritos os limites e as obrigatoriedades em relação à divulgação dos serviços psicológicos. Por exemplo, é obrigatório apresentar o nome completo e o número de registro profissional, e não nomes abreviados, apelidos, o nome fantasia. A criação dos perfis nas redes sociais, algumas vezes, implica na criação e no uso também de um nome fantasia, de uma marca. Mas essa é uma prerrogativa apenas de pessoas jurídicas. Enquanto pessoa física, divulgamos apenas o nome e o número de registro profissional. Também está previsto que serão divulgadas somente práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Ou seja, não se pode divulgar a atuação profissional na psicologia associada a métodos e técnicas que não estejam reconhecidos pela profissão e respaldados pela ciência psicológica, que são as ditas terapias alternativas.
Também é vedado utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais, apresentar previsão taxativa de resultados. O desafio é que as redes sociais parecem dotadas de uma língua nativa, numa comunicação ágil, visual, chamativa. E essa língua nativa das redes nem sempre pode ser adotada por profissionais da psicologia. Então, o que nós recomendamos aqui no CRP é que sejam tomados cuidados com práticas que são comuns nas redes sociais, como os cupons de desconto, sorteios, pacotes, promoções, depoimentos de pacientes, promessas de resultados. O meio digital pode sim ser utilizado pela categoria, mas fica vedada toda publicidade de caráter apelativo. Então, ao invés de criar um card divulgando cupons promocionais, ou de promover uma live prometendo a cura da depressão, que são práticas que banalizam e vilipendiam a nossa profissão, sugerimos que se use o potencial das redes sociais para dar ampla visibilidade ao conhecimento científico da psicologia, em linguagem acessível ao público leigo, valorizando a importância da psicóloga e do psicólogo para o indivíduo e para a sociedade. E se mesmo lendo o Código de Ética restarem dúvidas, recomendamos que liguem para o CRP para receber orientação através da nossa área técnica antes de promover uma divulgação nas redes sociais. Muito importante essa resposta, Flávia, com tantas orientações pertinentes para a categoria. Acho que o teu resumo foi muito interessante. E eu queria perguntar para a Janete se o CRP vem recebendo esses relatos de divulgação que extrapolam o que a Flávia apontou do que é autorizado dentro do Código de Ética. Conta um pouquinho para a gente, Janete. Está acontecendo isso? Oi, Luciana. Oi, Flávia. Sim, desde o início da pandemia, né, em março de 2020, a gente tem recebido inúmeros, eu diria, dezenas, centenas de informações, denúncias, pedidos de verificações em relação à divulgação da categoria nas redes sociais, né. Então, nós ali, eu como presidenta da Comissão de Orientação e Fiscalização, né, a COF, a gente se reúne, então, semanalmente, né, de 3 a 4 horas por semana, debruçadas nesses pedidos da categoria, tanto de orientação quanto de fiscalização em relação ao exercício profissional. Esses pedidos, né, que a gente recebe em relação à denúncia de uma divulgação mal feita, digamos assim, que extrapolam o limite da ética, eles seguem um caminho ali dentro da autarquia, né, dentro do CRP. Primeiro passa pela área técnica, compostas pelos psicólogos fiscais do CRP, que vão avaliar o material, vão fazer as devidas verificações, fiscalizações na rede daquela psicóloga, enfim, os contatos da clínica, se for o caso de uma PJ, né? E tudo que advir daquele nome, ou nome profissional, ou nome fantasia. Todo esse material, então, produzido pela área técnica, vem para a nossa reunião da Comissão de Orientação e Fiscalização, então, que fazem parte 4 psicólogos, então, fiscais da área técnica, incluindo a Flávia, aqui presente com a gente, e 3 conselheiras da gestão. Eu, como presidenta, a conselheira Luciana está mediando aqui com a gente, a conselheira Mainar. Bom, a partir disso, esse material que a área técnica, então, debulha para a gente, desdobra, aprofunda, né, em fiscalizações, chegam relatórios, então, técnicos dessas fiscalizações, e quando há dúvidas em relação a que caminhos e que procedimentos tomar naquela situação, numa ou outra situação, a gente discute ali e segue os encaminhamentos, que podem ser um ofício para a psicóloga, né, um ofício informando, por exemplo, a psicóloga registra uma atividade numa rede social, no Instagram, não coloca o número de registro dela, do CRP. Bom, a gente manda um ofício. Cara, psicóloga, tarará, situação tal, cada vez que vem o nome completo da profissional tem que ir junto, então, o CRP, o número do registro. Pode ser, então, um ofício. Pode ser também uma convocação, por exemplo, orientação, que
gera um termo de orientação. A psicóloga está divulgando ali terapias alternativas, trabalha com barra de Axis, trabalha com florais de barra. A gente sabe que o campo da ciência psicológica ainda não enquadra esse conhecimento como um campo científico, né? O campo de conhecimento de uma prática alternativa, florais de barra de Axis, não está dentro do enquadre do fazer psicológico, da ciência da psicologia. Então, a gente vai chamar a colega, né, a psicóloga, para uma convocação que se deu em algumas vezes de forma online na pandemia e atualmente está se dando de forma presencial para trazer alguma orientação para ela. Primeiro, a gente vai escutá-la, ver em que medida ela divulga. Uma coisa é a divulgação que ela faz, a outra coisa, se ela, por exemplo, se utiliza dessa metodologia. Então, a gente vai ali escutar a psicóloga para ver, entender melhor o envolvimento dela, digamos, com aquele conhecimento. E a prática profissional dela engloba aquele conhecimento ou não. Que mais? Depois disso, a gente tem também o termo de ajuste de conduta, que são os nossos procedimentos regimentais, digamos, da comissão de orientação, que são situações, às vezes, mais graves, que através de uma convocação da psicóloga, a gente precise fazer alguns ajustes na sua conduta profissional. A divulgação é uma delas, mas às vezes a divulgação ela abre um escopo que é como aquela psicóloga está atuando. Então, a gente teve algum exemplo de uma psicóloga, ela usava um nome fantasia, que era uma clínica tal, qual ela não tinha registro no CRP como pessoa jurídica. Ali também, naquela divulgação, ela considerava os profissionais misturado com os estagiários, como o estagiário propondo também um trabalho profissional. Ela não fazia diferença, né? Ali também naquela divulgação ela propunha atendimentos online, ela também não tinha cadastro no EPSI. Então vejam, assim, já tinha diversas situações para fazer ajuste de conduta. E ali a gente estipula prazo, uma semana, 10 dias, 15 dias, até 30 dias para aquela profissional, então, se adequar às orientações que a gente está dando, então, enquanto autarquia, enquanto COF, né? Estou dando alguns exemplos, assim, para a gente poder elucidar melhor como é que a gente trabalha, né? Então, quando chega ali um pedido para nós, desdobra uma série de ações que vão e voltam, né? Às vezes, várias vezes, até a gente poder fazer algum procedimento com o profissional que ali está sendo, vamos dizer, denunciado, botar entre aspas, né? Acho muito importante, Janete, isso que tu situa a respeito dessa demanda que a gente vem recebendo no Conselho, e não à toa esse tema está sendo abordado aqui nesse podcast, entendendo que essa é uma ferramenta de ampla divulgação e de orientação também à categoria. E eu retomo um pouco do que a Flávia mencionou, que eu achei muito interessante ao final da resposta dela a respeito da língua nativa das redes sociais. E fiquei ouvindo vocês e me perguntando até que ponto as redes sociais elas estão sendo usadas como um espaço de divulgação de serviços com vistas a angariar novos clientes e pacientes e promover de fato o seu trabalho, ou o quanto muitas vezes esse espaço da rede social acaba se confundindo com um espaço de busca de seguidores, de likes, falando mesmo, né? Então, essa linguagem nativa que a Flávia trouxe, porque me parece, em alguns momentos do que eu mesma me deparo nas redes sociais, que há uma confusão entre a psicóloga que está divulgando o seu trabalho, divulgando a sua atuação profissional, ou a psicóloga que faz do espaço da rede social uma atuação como influencer digital, que é também um outro nicho, um outro campo de atuação dentro das redes sociais. E aí eu queria ouvir vocês, Flávia, Janete, se vocês também têm essa impressão. Excelente colocação, Luciana, e acho que realmente quando as redes sociais são usadas nesse afã, e elas convocam a isso também, mas quando as redes sociais são usadas nesse afã dos likes e dos seguidores,
profissionais, talvez se perca um pouco do objetivo de uma divulgação do serviço que se faz, da qualificação que se tem, do público que se atende. Quando a psicóloga e o psicólogo entram nesse afã dos likes e dos seguidores, talvez a gente exceda esse limite da divulgação e entre nessa linguagem apelativa e sensacionalista que as redes sociais convocam. Mas divulgação de serviços profissionais está regrada pelo Conselho Federal de Psicologia. Existe um limite, os nossos serviços não podem ser divulgados de forma banal, nem sensacionalista, nem apelativa. Então, realmente, há de se tomar um cuidado com o uso que se está fazendo, com o objetivo que tem aquela divulgação. A princípio, a divulgação seria para informar ao público que acessar qual o serviço que se presta, qual a qualificação que se possui e qual o público que se atende. A princípio, a divulgação deve servir para isso, né? Quando a gente passa a buscar seguidores, talvez a gente já esteja indo para um outro caminho. Excelente colocação. Eu queria trazer um ponto também que eu fiquei pensando, assim, nas colocações aqui de vocês. Vejam bem, assim, num pedido que veio ali, entrou pela COF pra gente olhar, era uma live que a psicóloga, ela sorteava sessões. Daí eu fiquei pensando assim, veja bem, então quer dizer que uma consulta psicológica, uma sessão, olha que bizarrice, né? É do âmbito da bizarrice. Se equipara uma bicicleta, uma televisão, tá sorteando um sorteio. E a gente é profissional da saúde mental. A gente trabalha com saúde mental. Quer dizer, não tem critério que me faça pensar que a gente poderia sortear uma consulta, uma sessão psicológica. E vem essas bizarrices se encontram. Talvez essa profissional aí que esteja já querendo ser influencer, mas aí ela pode cancelar o registro, suspender o registro por um tempo, não se declarar como psicóloga e passar a ser influencer digital. Quem sabe possa ser uma alternativa para casos como esses, né? Excelentes contribuições, Flávia e Janete, super importantes para categorias. Foi um ótimo bate-papo de muita relevância e esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado dessa conversa. Até a próxima! Esperamos que tenham gostado do 6º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.